Cara, você já passou por aquela situação chata de ter que trocar o pneu no meio da chuva, se molhar inteiro ainda não conseguir fazer e no final das contas ter que chamar alguém que sabe o que tá fazendo e essa pessoa chega e te resolve em 5 minutos e te custou praticamente nada perto do tempo e da energia que você gastou? Pois é, isso acontece com muita frequência e não é só nessas coisas corriqueiras do dia a dia. Isso acontece quando a gente está fazendo a gestão da nossa própria carreira ou inclusive nos nossos negócios. Eu vou entrar aqui numa sequência de 4 vídeos bem rápidos para te mostrar assim, quais são os indícios para você contratar uma consultoria, seja ela uma consultoria pessoal ou uma consultoria empresarial, quais são os pontos e como funciona, né? Quais são os pontos que você tem que levar em consideração na hora de contratar e como que você vai escolher. Então segue comigo. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar da sua carreira e na sequência eu vou falar da empresa, tá? Imagina que você já tem um tempo que está correndo atrás de alguns resultados, seja uma posição de gestão, seja uma posição em uma empresa específica, mas você está patinando e ainda não conseguiu chegar lá. Cara, existem pessoas especializadas nisso, que não vão só olhar o seu currículo, mas vão também treinar você, identificar quais são os seus gaps, o que é que de fato a vaga pede, o que você tem que fazer para dar match nessa história. Por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem uma visão de fora, ela consegue analisar qual é o seu cenário atual, qual é o seu cenário desejável e qual é o cenário possível, que pode ser que você tenha que chegar aí no meio do caminho. A mesma coisa acontece com as empresas, principalmente em momentos de crise. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha as planilhas, né, e a postura dos empreendedores e dos empresários na hora da crise, a maior parte ou vai cortar tudo que tem de grana possível, de treinamento, consultoria e comunicação. Às vezes o caminho não é bem por aí. E quando você está imerso no problema, fica difícil às vezes você encontrar alternativas. E é nesse cenário que uma consultoria pode fazer toda a diferença. Imagina que você teve que ir no pronto-socorro, você está com dor abdominal. Quando você chega no pronto-socorro, existe um processo até você ser tratado de fato. Primeiro você vai passar por uma triagem, e essa triagem vai checar a sua situação atual, vai tirar uma foto e vai entender quais são as premissas, né? Que tipo de alergia, ou se você tem alguma alergia, se você está em algum tratamento ou alguma medicação continuada. Se o teu caso realmente é a história da dor abdominal, ela vai te encaminhar ali para um clínico geral. Esse clínico vai pedir uma série de exames, sejam eles de imagem, de sangue, de urina, e vai olhar com um pouco mais de profundidade qual é o seu problema. E aí pode ser, inclusive, que nesse caso ele peça uma tomografia. Cara, beleza. Enquanto você está fazendo os exames, ele vai falar assim, olha, não vou te deixar sentindo dor, então eu já vou te dar aqui um remédio, um analgésico, até a gente descobrir o que de fato é. Pô, chegou o resultado da tomografia, pá, é lá, uma pedra no rim. Tô contando com muito detalhe, porque eu passei por isso semana passada, tá? Putz, uma pedra no rim, só que ela ainda não se mexeu assim, né? Não tá no canal, assim, pra poder ir embora, mas ela também não vai passar, porque ela é muito grande. Então, você vai ter que ir atrás de um especialista. Você vai se consultar com um urologista, tá bom? Ok, vai para o urologista e ele tem um tratamento específico, não só para poder quebrar a pedra, mas também para poder fazer com que ela saia e que ela saia o mais rápido possível, com menos dor possível. Agora que eu já te contei esse cenário que todo mundo consegue entender, deixa eu trazer para a realidade da sua empresa. Às vezes, você acha que tem um problema, por exemplo, de vendas, porque você tem um monte de pedido, mas você não consegue concluir, né? As pessoas não fecham. E quando você traz alguém de fora, uma consultoria que vai fazer um zoom out, assim, entender qual é o seu cenário, ela pode identificar que o teu problema talvez não seja no processo de vendas, mas no processo de comunicação, que você não está sendo assim tão claro e assertivo no que é o seu produto ou serviço, e as pessoas entram com uma expectativa e na hora que entendem o que é, elas não fecham. Então, assim, no caso das consultorias, existem várias áreas e áreas bem específicas. Se você não tem nem ideia de qual é o teu problema, existem as consultorias que são macro, que vão analisar toda a situação, identificar quais são os seus principais desafios ou os principais gaps e vai te sinalizar
ou a necessidade de contratação de alguém, ou a contratação de uma outra empresa mais específica para um segmento, mas só com esse primeiro overview, assim, com essa primeira análise, você já vai ter acesso a inúmeros caminhos e alternativas para melhorar seus resultados, melhorar os seus custos, enfim, já dá para ter o input do que fazer para mudar e ficar mais próximo do que é o seu cenário desejado. E aí já vem uma outra pergunta: quanto tempo normalmente demora uma consultoria? Lembra da história lá da triagem que eu comentei? Pois é, a mesma lógica aqui da consultoria. Por quê? Porque na hora que vocês conversam e entram em contato com qual é o cenário atual e onde se quer chegar em quanto tempo, você começa a deixar aquela lógica do combinado não sai caro. Eu já desconfio de cara de metodologias que têm fórmulas mágicas e fórmulas prontas. Por quê? Porque a consultoria ela tem que ter uma certa malemolência, tipo um jogo de cintura, porque por mais que os problemas sejam similares, dependendo do segmento de atuação, dependendo da cultura empresarial, dependendo do cenário macroeconômico, as empresas e os projetos eles vão respondendo de formas diferentes e em prazos diferentes. Mas, se você conseguiu pelo menos já identificar qual é o cenário atual, onde você quer chegar e alinhar com a consultoria e ficar também muito claro que o desejado não necessariamente é o possível, né, para que vocês possam se encontrar aí no cenário desejável possível, aí sim é bastante jogo. O lance é que um prazo determinado, cara, o prazo ele depende muito de como são as respostas às ações e decisões que são tomadas, inclusive até pega o processo de interação mesmo, sabe, entre consultores e os participantes ou quem está à frente da consultoria. O importante é que tem que ter um prazo determinado, mas este prazo tem que ser colocado em prática depois de estabelecido com ambas as partes. Porque o mesmo projeto, com o mesmo diagnóstico, pode funcionar para uma empresa melhor do que para outra, ou melhor não, de forma mais eficiente para uma do que para outra, né, no sentido de fazer e fazer mais rápido. E no caso das consultorias, que são consultorias pessoais, acontece a mesma lógica. O seu nível de comprometimento, de engajamento, sangue no olho mesmo para fazer a coisa acontecer, é o que vai ditar o ritmo do projeto como um todo. E aí você me pergunta, mas Juliana, eu ainda não tenho grana, ou eu sou uma empresa pequena, eu posso usar? Como que eu contrato uma consultoria? Não dá para pagar. Antes de pensar em contratar uma consultoria, seja você uma empresa pequena, ou um profissional autônomo, ou até mesmo uma empresa maior, a primeira resposta é para a pergunta que eu vou colocar agora. Quais são os seus objetivos e quais são os objetivos que esse negócio precisa atingir? E na hora de pensar esses objetivos, você tem que pensar daquela forma que a gente comenta no tapa na cara, que é o SMART. Você tem que ter uma coisa que é específica, que é mensurável, que tem sim um recorte de tempo, que seja alcançável, porque não adianta você colocar lá uma meta inatingível e principalmente ela tem que ser relevante. Na hora que você consegue responder essa pergunta, você já está meio caminho andado para esse processo de contratação. E a consultoria, ela não é um artigo de luxo assim só para as grandes empresas. Ela é, na verdade, cabível para todo e qualquer negócio, para todo e qualquer profissional, e você vai encontrar um jeito de caber isso no seu bolso. E se você ainda não sabe onde você quer chegar, como você quer chegar e com que e com quem, eu já vou te dar uma dica. Corre lá e vai no site do Tapa na Cara. Vai rolar o Tapa na Cara Imersão, que é uma experiência de aprendizagem para você identificar realmente quem que é você, qual carta é você nesse baralho. Então, se você tem uma empresa no mercado, se você é um profissional que está repensando a sua carreira e suas relações com o trabalho e ainda não sabe onde você quer chegar, quais são os seus objetivos e pior, tem dificuldade para poder colocar até o seu planejamento em andamento e transformar em ação, cola lá que vai fazer todo sentido para você. E aí vem o seu próximo questionamento, né? Vai sair caro? Pois é,
falei que ia responder nesse vídeo, vou responder. Se a consultoria, ela existe para te fazer atingir um objetivo específico num tempo determinado, o valor dela pode depender dos resultados que você vai alcançar e do prazo que você espera fazer isso. Mas assim, independente do resultado final, você tem que pensar a consultoria muito mais como um investimento, porque ela vai te dar uma visão muito diferenciada do teu negócio, muito diferenciada da sua carreira, e ela não entra num jogo de perder, sacou? Porque o tentar não é uma alternativa. O seu sucesso é o sucesso da consultoria. Se ela começa um processo e o negócio não anda ou não tem resultado, isso também não é bom para ela. E aí, o que você tem que levar em consideração antes de escolher uma consultoria empresarial? Sabe, eu vou de novo voltar naquela referência do médico. Se você não foi no pronto-socorro, né, e se você tá indo no médico que faz clínica, né, lá na história mesmo que você teve que ir atrás do urologista, você não vai simplesmente num urologista qualquer. Você vai atrás de alguém que tenha referências. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ver se você tiver plano de saúde, é ver se o seu plano de saúde tem alguém que você está coberto. Na hora que você identifica isso, você pergunta se alguém conhece, se as referências são boas. Se não é o teu caso de ter o plano de saúde, você vai atrás de uma clínica ou você vai atrás do sistema único e também vai buscar referências daquele profissional. Por quê? Porque, na verdade, as relações humanas, nesse aspecto, elas são mais do que importantes. Elas ajudam o fluxo de informação que vai ser a base toda para o desenvolvimento dos projetos. Então, assim, se não der, se o santo não bater, já desencana porque não vai rolar. Imagina você aí num processo repensando a sua carreira e vai falar com um headhunter, por exemplo, ou com um recrutador, e teu santo não bateu com dele. Não vai funcionar, né? Então, é importante primeiro que você tenha as referências, que você conheça os projetos que foram feitos, os resultados que foram alcançados, que você também perceba se essa consultoria pode te ajudar a identificar o problema ou se ela é uma consultoria mais especializada que uma vez que o problema macro foi identificado, ela vai atuar de forma mais cirúrgica em algum ponto específico. Então, assim, até a forma de trabalho, assim, às vezes você tem aí toda uma mentalidade de trabalho flexível e remoto, não adianta você querer contratar uma consultoria ou um tipo de atendimento que sempre tem que ser presencial. Então, até essa forma tem que ser pensada. E vou te falar, passou da hora de transformar a sua carreira e de transformar o seu negócio com um tapa na cara. Então, se liga, porque eu sei que são poucas vagas e tem que correr. Clica aí. Então, no resumo da ópera, o que eu posso falar? Que a consultoria, ela é, na verdade, um conjunto de profissionais que têm skills diferentes, que se complementam e que podem ajudar você a fazer os devidos acertos, ajustes, primeiro no seu objetivo final, depois na sua rota e depois no tipo de transporte e o combustível que você vai usar para chegar lá. Só que ao invés de você fazer isso sozinho ou fazer isso só dentro da sua empresa, onde está todo mundo, né, muito imerso no problema, você traz um ponto de vista de quem está de fora, que está analisando o que rola no mercado, já consegue antecipar sim algumas características e particularidades desse mercado para que você se prepare ainda mais. E aí aqui é válido eu contar um pouco como que funciona lá no Five Lab Club, porque ali é um tipo de consultoria empresarial e consultoria pessoal orgânico. Por quê? Porque você tá no meio de uma comunidade de pessoas que estão na mesma vibe que você. Então são profissionais dos mais diversos segmentos, uma galera super antenada com tudo que tem de mudanças e evolução desse nosso mercado de trabalho, a forma de consumo, as relações, educação, entretenimento e tal. E que ao invés, inclusive, de ter que contratar uma consultoria especializada, você pode simplesmente, num corredor, trocar ideia com essas pessoas ou então marcar uma reunião online, né, nesse momento de isolamento social, porque o intuito do clube é que os membros realmente possam se ajudar de uma forma muito colaborativa. E isso é um pouco da cultura cool, sabe?
Já o tapa na cara, ele é uma consultoria assim mais mão na massa, por isso que a gente chama ela de experiência, porque ela mistura um pouco o lado do consultor, que é de identificar, diagnosticar cenários, buscar alternativas e tal, mas ela também tem todo um lance de compartilhar esse conhecimento para que você possa ser capaz de fazer isso sozinho e não dependa da consultoria para todo sempre, assim. O que é importante é, o tapa na cara, ele te instiga, ele te questiona, ele te tira da zona de conforto para que você possa potencializar a sua forma de trabalhar e, mais ainda, fazer isso trabalhando com o que você sabe e o que você gosta de fazer. Então, eu poderia concluir que quando você tem uma consultoria, ela tem que ser vista com os olhos da experiência que visualizam aí o seu negócio de uma maneira onipresente, sabe? É uma perspectiva nova sobre algo que já está em andamento. É a possibilidade de encontrar alternativas para poder passar mesmo e superar velhos contratempos. Então, às vezes é uma grana que você coloca agora e você tem resultados, em termos financeiros inclusive, muito mais rapidamente. E aqui cabe falar que a gente mesmo, aqui no Fi5, contratou uma consultoria específica para SEO, porque a gente percebeu que a gente estava com conteúdos muito legais, com as personas definidas e tal, mas a gente estava com dificuldade em distribuir esse conteúdo. Por quê? Porque a gente não tinha as técnicas certas para colocar e estruturar esse conteúdo para que ele tivesse otimizado nos sistemas de busca e alcançasse aí o maior número de pessoas. E foi assim que a gente contratou a Nil Patel. E detalhe, isso não é um jabá, hein? É porque a gente está realmente gostando da experiência. Eu espero te ver numa próxima sequência de vídeos com essas dicas bem legais do que ressignificar a sua relação com o trabalho, transformar a sua carreira, transformar a sua empresa e se preparar para esse futuro tão incerto, volátil e cheio de desafios. Te vejo no próximo.